televisão foi trazida para o Brasil nos anos 50, de lá para cá sofreu muitas mudanças, que a transformou de um simples meio de comunicação e de entretenimento em uma poderosa máquina política. A primeira transmissão foi feita em setembro de 1950 pela TV Tupi, primeira emissora brasileira. Como não havia televisões aqui, algumas foram importadas e postas em alguns pontos da cidade, como o Jockey Club. 3 anos depois iria ao ar a Rede Record, a mais antiga emissora do Brasil em atividade, em 27 de setembro de 1953, sendo marcada pela sua contribuição para a MPB. Já a Rede Bandeirantes de televisão iniciou sua trajetória nos anos 60, sendo parte integrante de um projeto de expansão das empresas de João Jorge Saad nas áreas de telecomunicações. Após várias estratégias de criação que duraram alguns anos, no dia 13 de maio de 1967, através da transmissão de um show de bossa nova, foi inaugurada a TV Bandeirantes de São Paulo, canal 13. Porém, no ano de 1969, os estúdios foram totalmente destruídos por um incêndio, comprometendo a programação. Somente em meados dos anos 70 que alguns sinais de recuperação poderão ser vistos na emissora. A Rede Globo de televisão nasceu no início da década de 60, sendo criada para apoiar, dar base e consolidar a ditadura no Brasil, tendo, para isso, apoio e supervisão da CIA, por exigência dos Estados Unidos. Foi montada com 6 milhões de dólares, 20 vezes mais do que havia sido usado para construir a maior emissora da época, a Rede Tupi. Dinheiro esse que veio de subsídios, subvenções do grupo Time Life, com o qual a Globo assinou 2 contratos e o qual representava os interesses norte-americanos. Esses interesses consistiam basicamente em manter no Brasil bases anticomunistas, tendo em vista um contexto de ameaças comunistas. Essa parceria da Globo com a ditadura gerou uma longevidade de 20 anos para a ditadura e a prosperidade para a Globo. Enquanto havia divulgação de anúncios e campanhas militares, encobrimentos de crimes e escândalos da ditadura, a emissora de Roberto Marinho se enriquecia e ia se transformando aos poucos no império que é hoje. Com o fim da ditadura e o constante aumento no número de televisores, o poder da Globo cresceu assustadoramente, e Roberto Marinho tornou-se a força política mais importante do país. Segundo um documentário Muito Além do Cidadão Kane, de 1993, na época a Globo já atingia 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de TV, mantendo uma média de 78% da audiência nacional. Atualmente, a programação está seguindo o modelo americano de TV, visando única e exclusivamente atrair o máximo possível de telespectadores, com programas que exaltam a sexualidade feminina repetitivamente, deixando de lado a abordagem de temas mais importantes, como a nossa cultura popular, debate de política, violência e outros tantos mais, que acabam sendo deixados de lado. E assim, o pensamento individual dos telespectadores se torna mais superficial, o que acaba refletindo em suas atitudes dentro da sociedade, diminuindo a reflexão sobre a desigualdade social e sobre as tantas injustiças que nos cercam. A segunda maior média de audiência na TV desde a década de 90 é ocupada pelo SBT de Silvio Santos, que nasceu no início da década de 80, quando este ganhou as concessões da TV Tupi que havia acabado. Silvio Santos, que antes do SBT já tinha um canal de televisão, a TVS, hoje mantém uma média de 20% da audiência, com um público de diferentes faixas etárias e classes sociais. A televisão, é claro, tem seu lado positivo. Com ela, a informação pode ser transmitida ao vivo e a cores em tempo real, e seus registros podem ser vistos para sempre, entrando para a história. Um caso claro disso é o ataque terrorista às Torres Gêmeas e o tsunami, acompanhados por todo mundo, quase que ao vivo. É claro que isso não adianta nada se houver manipulação da informação, mas com a televisão é cada vez mais difícil esconder fatos e acontecimentos. Outro aspecto positivo da TV é seu uso em função da cultura. O problema é que as emissoras reservam pouco tempo para programas educativos e que valorizam a nossa cultura. As 3 maiores emissoras mantêm uma média de 35 minutos diários, enquanto o Canal Futura, a TVE e a TV Cultura exibem respectivamente 8, 6 e 4 horas por dia. Léo Almeida tem 24 anos, é apresentador da TVE Brasil e um pretenso jornalista. Ao perguntado como a televisão influencia as massas espalhadas pelo Brasil, o apresentador manteve-se forte e disse, apoiando o meio comunicativo,
que ainda podemos amar a televisão. E ainda alertou: da mesma forma que a televisão controla a massa, o povo também deve contestar a programação televisiva. Segundo ele, o futuro mais provável para os canais de conduta educacional é o crescimento. Acredita ainda que tais emissoras possam no futuro se equiparar a canais como Globo, SBT, Band e Record. Assim, teremos mais programas que não se preocupem com o Ibope e sim com a qualidade do conteúdo. Já em relação aos grandes canais, ele acredita que, quando a internet se tornar mais rápida e acessível, tais emissoras podem levar um baque e sites na internet terão mais atenção do que novelas e programas como Faustão e Gugu. Para finalizar, o jovem apresentador não hesitou em definir a televisão. A televisão é e será tudo aquilo que fizermos dela. Mas será que na prática a realidade é essa? Os telespectadores querem mesmo ver a informação favorecendo um lado? Frequentemente na televisão temos um exemplo claro disso, a violência. Sempre vemos muitos casos de morte em conflitos com traficantes na TV e nos jornais, mas sempre quem morre tem relação com o tráfico. Essa é a versão da polícia, mas não a dos moradores, que muitas vezes a contestam. Mas a TV, por sua vez, transmite só o lado de seu interesse. Esse é apenas um caso gritante dessa manipulação de informação. Outro exemplo claro foi a edição do debate entre os candidatos à presidência, Collor e Lula, que a Globo favoreceu claramente Fernando Collor. Democracia pressupõe a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60 a 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia. Mas é como dizem, se você não pode vencer, una-se a eles. Televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deito, é boa noite, querida. Fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. O filho, fala pra mãe. À noite quero fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burra, muito burra demais.